E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre bônus, extras, degustação, encheção de linguiça, propaganda, chama como quiser, tá? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse assunto que tá dando o que falar aí nos últimos dias, tá? Antes, queria pedir a você que deixasse já aquele bom e velho joinha, se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito. Muitas pessoas que assistem regularmente aqui o canal Comic Zone não são inscritas no canal, então por favor verifique a sua inscrição. E por fim, gostaria de pedir a você que realizasse a pré-venda de Crazy Food Truck, primeira série de mangá aqui da editora Comic Zone. O link para as edições 1 e 2 que compõem essa série já estão aí na descrição, tá em pré-venda com 30% de desconto, então contamos aí com a colaboração de vocês para fazer desse mangá um sucesso, né, e permitir que a gente continue trazendo ainda mais séries japonesas. Em breve vamos falar sobre o segundo mangazinho aqui da Comic Zone. E vamos lá, falar sobre esse assunto que me veio à mente primeiro quando eu comprei essa edição de Mother Parasite, né? Essa é uma série que está sendo publicada na França pela editora Mangetsu. E no final dessa edição aqui, a gente tem diversas propagandas de outros títulos publicados dentro da mesma editora. Eu não sei se isso é uma prática corrente no mercado brasileiro, tá? Não é corrente definitivamente no mercado francês, mas essa editora tem feito isso e pessoalmente não me incomoda, tá? Não sei se você sabe, mas mangás, quadrinhos, qualquer livro na realidade é composto de cadernos de 16 ou 8 páginas, né? Por isso que o número total de páginas de um quadrinho é sempre um múltiplo de 16 ou 8 páginas, né? E às vezes, para fechar a edição e não deixar páginas em branco, né, as editoras são obrigadas a encher uma linguiça ali, né? E daí tem diversas formas de fazer isso. Você pode colocar um prefácio, um prólogo, uma introdução, você pode colocar uma biografia dos autores, pode colocar ilustrações extras, esboços, sumário. Tem diferentes formas de você encher essas páginas, né, para completar, porque nem sempre a quantidade de páginas de história vai ser um múltiplo de 16 ou 8 páginas. Então vai ter uma paginazinha sobrando que você pode preencher dessa forma. No caso, essa editora optou por colocar publicidade. Então ela fez uma propaganda do Shigahime, depois fez uma outra propagandazinha aqui de Mighty Mothers, né? Pumpkin Night, uma outra propaganda de Kaiju Defense Force e mais uma propaganda de Night of the Living Cat, ou seja, 10 páginas de propaganda, né? Como eu falei, pessoalmente não me incomoda, sobretudo que está no final do quadrinho, né? Isso também não é novidade em quadrinhos americanos. Hoje em dia eu vejo cada vez menos, mas antigamente tinha muita propaganda em gibi americano, né? Eu peguei aqui um mais antiguinho, tem essa edição do Lobo, e daí se você folheia ela um pouco, já aparece aqui uma propaganda no meio, né? E no fim, pô, nem se fala, sempre tem propagandas aí de outros títulos, né, da editora. No caso aqui, anuais, né, outros quadrinhos, outras séries e tal. Então, isso aqui era uma regra, sempre teve em quadrinho americano. Só que quando essas edições são compiladas em trade paperbacks, né, aquelas edições de capinha cartonada, ou em hardcovers, as edições de capa dura, né, essas edições que são vendidas normalmente em livrarias, aí a gente já não vê essas propagandas, né? No máximo, para completar um caderno, você vai ter ali no final uma propaganda de outros títulos do mesmo personagem, próximos títulos da editora, né, títulos que tem a ver com aquele quadrinho específico e tal, mas nunca é nada demais, né? Então, novamente, como leitor, isso não me incomoda. Só que a editora JBC, essa semana, ela inaugurou um
uma outra forma aí de encher linguiça. O pessoal tá dizendo que é encheção de linguiça. Eu não sei, queria saber de vocês. A editora chama isso de bônus, tá? Na live que eles realizaram na última semana, eles mostraram a 7ª edição de Buda, quadrinho do Osamu Tezuka que eles estão publicando, e falaram que essa edição tem 200 páginas de bônus, é assim que eles chamam, né? Uma história do Astro Boy e outra história da Fênix, né? Que são outros títulos publicados aí pelo Osamu Tezuka. Ou seja, das 500 páginas, 200 são de bônus, com outras histórias que nada tem a ver com o Buda, né? Que é o quadrinho em questão. Depois o Marcelo Del Greco fez até um vídeo lá no canal da JBC falando especificamente sobre essa questão e percebe-se que o público da JBC não ficou nada contente com a decisão, né? Se você for ver lá os primeiros comentários, todos eles questionam a editora e tal, são bem negativos. Antes de gravar esse vídeo, eu fui lá no nosso grupo, no Facebook, né? Convido você, inclusive, a fazer parte, vou deixar o link aí na descrição. E até para sentir a temperatura, para poder fazer esse vídeo, eu perguntei lá pro pessoal. Colei esse artigo lá do site do Fora do Plástico e parafraseei eles, né? O volume 7 de Buda tem 520 páginas, sendo 202 do que a editora chamou de bônus, a somatória das prévias de Fênix e Astro Boy. O que vocês acham de 200 páginas de degustação? Perguntei para o público, né? E daí o público lá da página falou: achei meio estranho e meio interessante. O Vinícius Nunes disse: falam tanto sobre o rigor de aprovação lá do Japão e aprovarem isso numa coleção do Tezuka soa estranho. Foda que essas 200 páginas não devem ter sido de graça, né? O leitor pagar por uma degustação que nem pediu, estranho. Ainda bem que não estou fazendo essa coleção, acho que ficaria meio puto. Em seguida, o LGA Julião diz: a porra da prévia não era para vir como um gibi separado e embalado junto com esse volume? Que patifaria é essa de meter dentro do livro? Eu ficaria muito puto de não ter a opção sem o brinde para não estragar minha coleção. Cadê o Celso Russomano para dizer que isso é venda casada? Aí o Gabriel Fernandes fala: isso aí é ridículo, desrespeito total com o consumidor. Ainda mais por ser um produto lacrado e sem qualquer identificação que vem 40% do conteúdo com outras histórias. Bizarro. Isso daí é verdade. Quando você coloca nesses termos, né, de porcentagem, de fato, 40% do conteúdo ser outra coisa, isso daí, sabe, fica um pouco complicado. Sobretudo que essas 200 páginas não estão sendo oferecidas de graça para o leitor, né? Ele está pagando por isso. O Miguel Arcanjo fala assim: ridículo. O Bruno fala: idiotice. O Paulo fala: muito difícil de acreditar que meteram 200 páginas, tem muito tanque inteiro que não tem tudo isso de páginas, e não encareceu a edição, né? Foi isso que eu disse. Parece que está forçando a pessoa a pagar por algo que ela não pediu. Se fosse só umas 20 páginas no total a mais, esse papo seria mais fácil de engolir. É o que eu falei para vocês. Mesmo 20 páginas de propaganda, porque aqui é uma história, né? Tem uma história fechadinha lá, aparentemente, mas mesmo que fosse, sei lá, 20 páginas de propaganda, a mim, como leitor, pessoalmente, não me incomoda. Mas 200 páginas, né? Novamente, não é propaganda, é de história, mas uma história que eu não pedi em primeiro lugar, sabe? O pessoal não tem engolido isso aí muito bem. O José Gomes fala: que negócio arcaico, isso era para ser disponibilizado online. E daí ele tem um excelente ponto. Em pleno 2024, você meter um bônus, assim, numa edição física que vai para a livraria, fora desse contexto de quadrinho mensal, eu também acho um pouco demais, né? Tem uma editora francesa chamada Meian, que normalmente ela disponibiliza os primeiros capítulos de todos os mangás que ela publica, ou quase todos, gratuitamente no site delas, para leitura. Então, a gente está falando aí de 40, 50, 60 páginas que estão disponíveis para você ler digitalmente lá no site deles. Mas incluir isso numa edição física de um outro título, mesmo que seja do mesmo autor, não sei.
o pessoal não parece muito aberto a esse tipo de coisa. O Lucas Araújo fala assim, era mais fácil ter mandado essas 200 páginas com a palavra trouxa. E eu achando ruim quando a Mitos botava propaganda nas edições definitivas de Hellboy, né? Enfim, continua aí o assunto. E eu queria jogar para você, leitor, inscrito no canal, queria que você me dissesse aí nos comentários o que é que você acha, não somente da decisão da JBC, mas no geral, você estaria aberto a ter propagandas em livros das outras editoras? Confesso a vocês que eu nunca considerei seriamente essa hipótese aqui na editora Comic Zone, mas, sei lá, eu queria saber a opinião de vocês justamente para saber onde me posicionar, né? Porque, pô, eu acho interessante, né, que você tá ali comprando edição e tem um gancho para fazer o cara se interessar, para comprar mais da editora e tal. Ao mesmo tempo, você tá pagando por aquilo, pagando caro, né? Os quadrinhos hoje não estão baratos e você quer que tudo aquilo dali seja realmente material ligado àquele título. Então você não quer pagar mais pra ter propaganda, entende? Enfim, realmente não sei onde me posicionar e queria que você me ajudasse aí nos comentários dizendo o que é que você acha, né, sobre o lance das propagandas nos quadrinhos e também sobre a decisão da JBC de incluir um bônus, degustação, extra, encheção de linguiça, chame como for, de 200 páginas no volume 7 e provavelmente no volume 8 de Buda, tá certo? Me conta tudo aí nos comentários. E agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E, novamente, o link para pré-venda do Crazy Food Truck já tá aí na descrição. Comprando agora através do link, você garante 30% de desconto. E as duas edições, tá? Cada uma delas sai aí por R$ 48,90. A edição vai ficar linda e são 300 páginas de história, viu? Não tem bônus não. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.